Isso aí, estou aqui 19h15, exatamente 19h15. Seja bem-vindo aqui no meu Instagram, nessa semana de lives, né? Você viu que hoje essa live inicia com essa pergunta, né? Para que procuramos um psicanalista? Por que vamos a um psicanalista, né? É a grande pergunta, né? Gilmar Santos já entrou, Jeff, manda o coraçãozinho aqui, Kelly, dá aqui, ó, vem aqui, dá o coraçãozinho, manda para mais pessoas que nós vamos responder essa pergunta. Isso, não, o Elis não era da minha turma, eu fiquei sabendo, né? Deus o tenha. Eu fiquei sabendo, sim. Eduardo, Neide, então a pergunta, né? Que sempre se responde, que eu escuto muito. Mas eu preciso ir, eu acho que eu estou precisando, mas eu precisando de onde? É no psicólogo? É pro psicanalista? Quem que eu vou procurar? E aí, lógico que eu chamei uma convidada, né? Muito competente, uma professora nossa aqui do Instituto Self, também do Instituto Inner, que é a Kênia, que já está aqui, ó. Pronto, eu já vou chamar, por quê? Pra gente não perder tempo. Porque essas lives eu não sei se você já viu algumas outras, com certeza já. O Eduardo Rocha faz uma live maravilhosa. Hoje foi fantástica a live dele, de ontem, de hoje, todos os dias, às meio-dia e 15. E eu, todo dia, 19h15, estou aqui nesse bate-papo com você, estou aqui com você. Falando o quê? Sobre a psicanálise, sobre o universo psicanalítico, como entendemos a psicanálise, como funciona, o que é isso, eu já tive aqui falando sobre Freud, quem foi Freud, né? Como se tornar um psicanalista. E, na verdade, precisamos entender o mundo psicanalítico, entender o processo psicanalítico, para quê? Para primeiramente nos conhecer, primeiramente entender esse universo. E vem aí uma grande novidade, hein? Você que está aqui no Instituto Inner, você que está aqui no Eduardo Rocha, tem essa parceria inédita que já está acontecendo, nos preparando para a Semana da Psicanálise. Então, quem aqui já se inscreveu para a Semana da Psicanálise? Está chegando. E eu fiquei sabendo, conversando hoje com o pessoal do Inner, porque nós temos vagas limitadas, né? Eu me preocupei com isso. É vagas limitadas, já temos grande número de inscritos. Então não restam muitas vagas, viu? Então corre lá, está no link na bio do Instituto Inner. Daqui a pouquinho eu subo essa live, como sempre, tá no IGTV por enquanto, e lá eu coloco o link de se inscrever também para a Semana da Psicanálise. Eu já vou chamar a Kênia. Sim, vamos começar com aula. Tempo, né? Para a gente não perder tempo, para a gente entender que, peraí, por que eu procuro um psicanalista? O tema da live hoje, olha aqui, já está aqui. Que alegria! Seja bem-vinda! Obrigada, querido. Só eu que não estou te vendo aqui. Tá só aquela bolinha assim, ó, indo, Olha, eu indo, estou te indo. vendo. Vocês estão me vendo, gente? Dá um sinal aí. Eu estou vendo a Kênia. Está aqui. Estou vendo você. Estou me vendo também, Kênia. E agora? Não tô, não. E a minha internet está ótima aqui. Peraí, eu vou sair e vou entrar de novo, tá bom? Vocês estão me vendo? Vocês estão me vendo? Como é que tá aí? Isso, a Kênia saiu, daqui a pouco ela entra de novo. Fabiana, querida, daqui, ó, Fabiana, semana que vem, Fabiana é uma psicanalista aqui do Instituto Céu, semana que vem ela vai estar comigo aqui também nessas lives. E aí, vocês viram que o tema da live de hoje é o quê? Decidir fazer análise. E agora? O que eu preciso saber antes de procurar análise? Eu preciso saber alguma coisa? A pergunta seria interessante, né? Eu preciso entender o que eu vou fazer no analista, o que eu vou procurar um psicanalista para quê? Né? Aqui a Kênia, deixa eu autorizar ela de novo para ela entrar. Por que eu preciso, né, ir para um psicanalista? Mas eu posso procurar fazer esse caminho terapêutico ou aquele outro caminho terapêutico. E aí nós chegamos aqui. Kênia, agora eu já estava te vendo já, e agora? Não estava te vendo, não. Agora eu estou conseguindo. Ótimo. O pessoal já estava falando que estava vendo os dois. Então, Kênia, seja bem-vinda. Nós já começamos com a aula. Eu já falei aqui que essa live faz parte da preparação para nós iniciarmos a Semana da Psicanálise.
que as vagas já estão encerrando, viu? Só reforçando aqui. E eu não poderia, né? Não poderia deixar de acolher a Kênia. Ó, a Fabiana falou que vai. Isso, a Fabiana vai estar comigo na semana que vem em uma live falando sobre amor, viu, Fabiana? Guarda aí, ó, só para você ficar com gostinho. Falando sobre amor. Kênia, você viu que a pergunta que eu fiz para essa live eu decidi fazer análise, e agora? Por que que eu preciso fazer análise, né? Será que eu preciso saber alguma coisa antes de fazer análise? Peraí, eu vou procurar quem? Vou procurar algum outro terapeuta ou vou procurar um psicanalista, né? Antes de responder essas perguntas, então me fala quem é a Kênia, né? Seja bem-vinda aqui nas nossas lives de preparação à Semana da Psicanálise. Seja bem-vinda. Obrigada, querido. Boa noite a todos. Boa noite vocês que estão entrando aí, toda a galera. Bom, meu nome é Kênia Fernandes. Eu sou psicanalista clínica, hipnoterapeuta, neurocientista, trabalho na orientação educacional na Secretaria de Educação. E é um prazer imenso também estar aqui com vocês para poder dividir esse momento, né? E dividir principalmente as respostas dessa pergunta. E aí, agora, né? O que fazer? Como eu posso buscar um terapeuta e quando e de que forma? Bom, eu amei o tema, né? Até porque esse tema ele é bem pertinente, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo, né? De uma pandemia e mesmo assim, um pós-pandemia. Aqui em Brasília, por exemplo, estamos em lockdown, então muita gente está bem revoltada com essa situação e não estão conseguindo lidar com os conflitos. E a primeira questão é essa: por que procurar terapia? Né? Qual é o motivo? Por que eu vou procurar uma terapia? Porque nós temos conflitos, e temos muitos conflitos, né? Principalmente aqueles internos em que nós não conhecemos, não sabemos, e isso é muito sério, porque ele reflete na nossa vida, em todos os contextos, em cada área da nossa vida mesmo, na área familiar, na área profissional, na área de relacionamento, né? Então, assim, procurar uma análise, eu procuro dizer, Elias, que todos nós precisamos de terapia. Todos nós. Interessante isso, né? Muito. E é uma grande verdade, né? Sim. Uma terapia que não é um desabafo. Desabafo, a gente desabafa com amigo, né? Eu Olha, chamo um amigo, interessante. vou lá desabafar, contar meus problemas para os meus amigos, contar algumas coisas, mas a terapia é algo totalmente diferente. É algo em que Então, vai algumas pessoas, profundeza. o que que a gente pode falar? Então, alguém fala assim, não, eu não vou procurar uma análise, um psicanalista, porque eu já tenho muitos amigos, eu falo muito com eles. O que que a gente pode Tem falar? É a mesma coisa? O que que é? É interessante que ontem eu escutando uma analisanda, ela está se formando, né, em psicanálise. E nós conversamos sobre isso ontem. Ela disse assim, Kênia, eu imaginava que terapia era uma coisa assim, fazer terapia com Deus, eu vou fazer terapia com os amigos, a forma, né? Eu não preciso de terapia. E hoje ela está se formando uma psicanalista e ela vê a grande transformação que a vida dela é, obteve de acordo com as análises em que ela fez, todo o processo que ela viveu para Sim. chegar onde ela chegou e ter essa conclusão, né? Então, assim, a psicanálise, existem vários tipos de terapia, que a gente vai falar aqui um pouquinho sobre isso, né? E interessante colocar que, assim, os tipos de terapia vêm de encontro à necessidade de cada paciente, né? A necessidade de cada pessoa. É claro que conflitos internos todos nós temos e talvez diversas abordagens podem resolver os nossos conflitos, Sim. mas existe uma peculiaridade, uma singularidade em cada uma delas. Né? E eu posso falar assim com propriedade da psicanálise, porque eu passei por esse processo. Né? Existe um tripé dentro desse processo psicanalítico da formação do analista. Ele precisa passar por essa experiência.
né, de ser analisado, de estar de encontro com os seus conflitos internos e alinhar tudo isso a um ponto de realmente você perceber, agora é a hora, né, em que eu vou sair do casulo e virar uma borboleta, no sentido da palavra e figurado, né? Verdade. E acho que hoje mesmo eu abri uma caixinha de perguntas, e aí logo de início veio uma primeira pergunta, que é muito comum. É aquela Uhum. coisa assim, mas o que que é? Qual que é a diferença entre análise e terapia? Porque a gente fala assim, faço análise, procuro um analista, faça análise, entre no processo de análise e tal, tal. E aí, quando alguém escuta falar, mas é terapia, aí a pergunta, então qual que é a diferença? O que que há? Eu vou... Depende da abordagem, né? Depende da abordagem de cada profissional, mas assim, a análise, no caso, ela é uma propriedade da psicanálise, né? Da psicanálise, da teoria psicanalítica. Bom, vou falar um pouquinho da questão da diferença entre psicanalista e psicólogo, porque aí talvez as pessoas vão conseguir entender um pouco mais sobre o que é a terapia, o que é a análise em si. O terapeuta, psicólogo, psicoterapia, isso depende do nome, é muito uma questão mais de nomenclatura. Fazer Sim, terapia, você pode fazer a terapia com psicanalista, você pode fazer terapia com psicólogo, você pode fazer terapia com uma terapeuta holística. A palavra terapia é o cuidar de si, né? Mas isso. as abordagens em que elas serão definidas, isso vai depender de cada terapeuta, de cada pessoa. Então, o psicólogo, eu costumo falar, Elias, que o psicólogo é aquele que vai trabalhar no momento consciente, naquilo que o paciente tem como consciência, nos seus problemas, familiares, nas situações em que eles estão vivendo, conflitos em que eles têm condições de entender, em que está dentro do seu aspecto consciente, e ele vai ali caminhando, né, com algumas abordagens, até mesmo existe o cognitivo comportamental, os humanistas, os essencialistas. Então eles vão trabalhar algumas questões muito voltadas para o consciente da pessoa, para o hoje, para o aqui, para o agora. Entende? Exato. O psicanalista, não. O psicanalista, o objeto da psicanálise é o inconsciente. É através dos nossos Isso aí sentimentos. nós já falamos em algumas lives, o Eduardo está falando essa diferença, é importante, preste atenção nisso aí. Sim, sim, até porque assim, o psicanalista ele vai naquele conteúdo recalcado, naquele conteúdo guardado, reprimido, naquele conteúdo que está dentro da caixinha preta do ser. O Então, o que é psicanalista. recalcado? Ele fala aí pra gente. O que é esse Então, recalcado? Freud, quando ele criou a teoria da psicanálise, de uma forma bem simplista, vou colocar aqui, mas Sim. Freud ele percebeu que o homem é uma coisa, gente, é muito interessante isso, sabe? A forma como Freud percebeu o ser humano. Dentro de uma lógica, de um senso comum, o ser humano é visto como ser linear. Né? A pessoa ela tem a sua forma de que quando ela vai procurar um analista, quando ela vai procurar um terapeuta, é porque ela precisa de ajuda. Ponto. Nesse contexto, Freud descobriu que o ser humano ele não é linear. Bom, como que ele não é linear? Ele não é um indivíduo, no sentido psicológico da palavra, do termo, né? Que significa um ser não dividido. Freud percebeu nos conteúdos e no estudo dele que constantemente o homem ele estava em conflito com os seus desejos opostos e principalmente os conflitos desses desejos entre si. Então, esses desejos conflituosos que ocorrem em cada um de nós, muitas vezes eles não conseguem ser definidos. E para que a pessoa não sinta um sofrimento muito grande, ele guarda e reprime esse sentimento. Esse sentimento, essa emoção, ou uma lembrança, uma situação que psiquicamente trouxe para ele um desconforto, uma angústia. Essa angústia, ela é colocada dentro de uma caixa preta.
Sabe a caixa preta, que só é descoberta depois que abre e acontece a catástrofe? É mais ou menos nesse sentido. Então, o conteúdo recalcado é aquele que está no mais interior do nosso inconsciente. Interessante. E, Kênia, nós falamos um pouco sobre esse tema, né, que é interessante, que é muito comum as pessoas perguntarem. E você até tinha comentado comigo alguns pontos, né, importantes de se saber antes de fazer análise. Sim. Né? Quais que são esses pontos? O que que a gente pode aqui, como é uma aula, né, falando para você que está aqui, você que talvez já se inscreveu na Semana da Psicanálise, você que ainda não se inscreveu, mas quer conhecer um pouco mais desse conteúdo da psicanálise. Então, Kênia, qual que seriam esses pontos, no geral, aí, para a pessoa falar assim, não, é importante que eu saiba desses passos. O que que você acha? A questão da terapia, né, da análise, por exemplo, o terapeuta, o psicanalista, no caso, ele não é um médico. Você não vai conseguir achar uma resposta, uma receita pronta de uma medicação quando você procura um psicanalista para resolver alguns conflitos. Ele não é aquele médico que vai te receitar, não, um remedinho lá, igual o médico cardiologista te receita quando você está com a pressão alta. Né? Então, Exato. esse é um ponto importantíssimo para que a gente saiba que quem vai procurar terapia, resolvi fazer terapia, estou cheia de conflitos, tenho muitos problemas dentro da família, eu tenho atitudes repetitivas, eu não sei por que eu ajo assim, eu não sei o porquê das coisas. Né? A psicanálise ela tem essa fantástica forma de encontrar o porquê das coisas, que estão geralmente na causa, né? A causa dos nossos problemas. E só abrindo um parênteses, que nesse momento aí, as pessoas estão sentindo algo. Elas estão passando por alguma angústia ou sentindo algo que não sabe o que é e nem de onde vem. Inclusive, Elias, todos nós sentimos alguma coisa. Sabe aquela angústia, aquela coisa assim que fica te doendo? Você já passou por isso alguma vez em que você assim, se sente super angustiado e você não sabe por quê? De repente você é uma pessoa que tem um comportamento, os seus relacionamentos parecem que têm o mesmo padrão. Você tem um padrão de relacionamento, às vezes abusivo, você às vezes tem um comportamento diante de algumas situações na sua vida que são repetitivos, e você não sabe por quê. A psicanálise é o caminho para você encontrar resposta. Para você descobrir aonde estão esses conteúdos que fazem gerar em você esse tipo de comportamento. Porque o comportamento, Freud já dizia, hoje eu estava com a camiseta escrito, o pensamento é um ensaio da ação. E é justamente isso. Quando Sartre, né, o grande filósofo, diz o seguinte, que pensar já é uma forma de existir, significa que eu pensando, já existe algo em mim, que eu já estou ali trabalhando dentro de mim, mas que muitas vezes eu não consigo entender a existência desse pensar. E principalmente a existência desse meu agir. Que aí que é pior, entendeu? Aí que é a bagaça mesmo. Eu acho... A pessoa procura a Kênia, ou procura Elias, ou procura algum psicanalista, porque, na verdade, não sei, a minha experiência, Kênia, não sei a sua, de início a pessoa não fala assim, nossa, eu estou sentindo, ela já consegue nomear os sentimentos. Normalmente ela não consegue nomear. Ela vai falar aquilo que é o sintoma, aí é um conceito interessante, né? E uma certa bagunça ali no comportamento e alguma coisa assim, né? Ainda sem muito conseguir verbalizar isso. É porque na psicanálise é algo mais demorado. Não é que é demorado, isso depende muito também de cada pessoa, Elias. Um dos pontos que eu digo assim, que terapeuta não é médico, né? O psicanalista não é médico, ele não é um profeta, não é a pessoa que você vai chegar ali, sentar e vai pedir. Primeiro, quando você chega numa terapia psicanalítica, você tem que colocar as suas dificuldades explicando de uma forma clara. É claro que é difícil. Às vezes, é interessantíssimas experiências que eu tenho dentro do setting psicanalítico. Eu recebi um paciente muito interessante. Ele sentou no divã, aí ele olhou para mim e ele falou assim, o que eu tenho que falar? Foi muito engraçado. Ele falou assim, o que eu tenho que falar? Eu falei assim, o que você quiser. E aí ele olhou assim, ele falou assim, mas eu não tenho problema. Aí eu falei assim, será que você não tem? Foi aí que ele começou, papai foi falando, aí de repente ele, é isso?
Eu estou aqui falando sobre os meus problemas e você vai me dar alguma resposta? Nessa fala, ele foi descobrindo algumas coisas importantíssimas os insights que dentro da psicanálise a gente descobre. Né? Quando a gente fala alguma coisa, nós é que escutamos aquilo que estamos falando, já diz Lacan, que aquilo que estou dizendo, né, sou eu que estou sendo a primeira pessoa a ouvir. Estou escutando a minha angústia, né? Escutando a minha angústia. E dentro desse processo angustiante de descobertas, você percebe que o analista, ele é aquela pessoa que está ali te conduzindo. Interessante também, Elias, colocar que se você decide fazer uma terapia psicanalítica, o terapeuta cria com você um vínculo. E é importantíssimo esse vínculo. Esse vínculo nós chamamos de aliança, né? A aliança terapêutica, em que, dentro de alguns aspectos, nós conseguimos criar a transferência. Essa transferência é uma das grandes, né? Eu digo assim que quando percebeu essa riqueza da análise e da figura do terapeuta, do psicanalista, ele percebeu que era na transferência que havia a cura pela fala. Então, mesmo quando a pessoa vai no consultório, né, ela vai lá no setting psicanalítico e ela acha que não vai ter resultados, só aquele momento com o terapeuta já se torna terapêutico. Porque há uma transferência, há uma conversa, né, que não é só uma conversa como um amigo. É muito mais do que, não é só um bate-papo, né? Não é um bate-papo. Ali existe um grande desafio, né? O desafio de você se desvendar, se colocar mesmo dentro de um processo de eu estou aqui. Uma coisa eu digo, a primeira coisa mais importante dentro de um processo psicanalítico ou dentro de qualquer terapia é o paciente querer fazer análise. Ele precisa querer. E principalmente dentro da psicanálise. Ele tem que querer. Porque o que acontece, Elias, é tão fantástico isso. Você quer perguntar alguma coisa? Alguém está fazendo alguma perguntinha? Gente, pode perguntar aí. Se alguém tiver alguma pergunta de como se dá esse movimento da psicanálise, por que eu vou procurar o analista, daqui a pouquinho eu vou até procurar a Kênia, o porquê que as pessoas normalmente, Kênia, já só adiantando, já depois de você falar isso, por que normalmente as pessoas, na sua experiência clínica, vão procurar a psicanálise, né? Qual que é a queixa inicial? Mas pode continuar aí desse ponto que você estava falando, que é muito interessante. Tá, eu vou entrar nessa parte. Eu vou entrar nessa parte da queixa. Mas, assim, quando Freud ele descobriu, ele criou, né, a teoria psicanalítica, uma coisa que eu gosto muito de falar e é muito interessante, ele queria muito que a psicanálise se tornasse democratizada, em que todos nós tivéssemos a condição de nos analisarmos, de termos o acesso a esse conteúdo inconsciente que todos nós temos. Esses conflitos que são gerados em nós, esses conflitos internos e principalmente esses conflitos entre si, dentro da instância psíquica que cada um de nós temos principalmente o instinto, a emoção do amor e ódio, que dentro da psicanálise nós chamamos de pulsão de vida e pulsão de morte. Então, só para você ter uma ideia, quando o paciente ele chega no setting psicanalítico, muitas vezes é necessário que o lado, principalmente o lado saudável do paciente, faça um acordo com ele, um acordo com o psicanalista. Porque é a partir desse lado saudável que nós vamos conseguir adentrar nesse lado que está conflituoso. E se o seu lado consciente, o seu lado desejoso da terapia, ele não quiser, não dá certo. Porque a pulsão de morte ela vai ser muito maior. A pessoa não vai conseguir enxergar no consultório que ela é a pessoa que precisa mais se amar. Por isso que Freud dizia a cura pela fala. Gente, e a essência do amor está nessa escuta.
A cura, eu amo aquilo que está ali, a minha dificuldade, os meus conflitos, aquilo que está pior em mim, quando eu amo, eu passo a mudar e a ressignificar. Esse é o grande X da questão. Eu falo que é o pulo do gato da psicanálise. Né? Quando eu encontro com, o meu amor, o amor vem de encontro a esse ódio que há em mim, dentro desse conflito emocional, que gera angústia, que gera ansiedade. Então, esse conflito interno, né, das nossas instâncias psíquicas, elas fazem com que o nosso lado saudável e o nosso lado doente, né, esse lado conflituoso em que nós buscamos a cura, é que vai dar o movimento da psicanálise, o movimento da terapia. E é um movimento muito lindo, porque a gente já passou por isso, né, Elias? E é difícil também. Uma das coisas que eu quero colocar, terapeuta ou psicanalista, ele tá ali para te conduzir na terapia, para te colocar a mãozinha do seu lado e falar assim, vamos juntos. Você vai encontrando o seu caminho e tem horas que a gente não quer enxergar aquilo que está mais conflituoso em nós. E aí é essa hora desse movimento maravilhoso que eu digo que quando nós adentramos na psicanálise dessa maneira tão profunda, é onde nós descobrimos o processo analítico, ele é doloroso, qualquer um que seja, em qualquer abordagem. Porque o encontro com o eu, você vai ver, não é só o seu lado bonzinho, não, o seu lado lindinho de ser, não. Você vai encontrar o seu lado mal, o seu lado pior, o seu lado que você deseja, ó, afastar de você. E que, na verdade, eles são os impulsos que você gera no seu dia a dia. Entende isso aí? Que você não quer tocar, né? Você quer deixar quietinho lá. Mais interessante que mesmo você querendo deixar lá, Kenia, nós experimentamos a angústia e a dor vindo disso que nós queremos deixar lá. Sim. Porque é cômodo e também é seguro. Nós temos o nosso ganho secundário. Por isso que Freud ele diz que às vezes a psicanálise ela nunca, isso pode colocar claramente, e a gente como psicanalista a gente pode dizer isso. A psicanálise ela não tem o papel de modificar a natureza institucional do paciente. O instinto do paciente, aquilo que ele é na essência. A psicanálise não vai fazer isso. O que vai fazer é fortalecer a capacidade de amar, de se amar dentro dessa natureza e a pessoa começar a modificar a sua vida, a transformar as áreas em que ela precisa. Quando você tem esse encontro com com a sua natureza, né, instintiva, e você começa a reconhecer que através dela muitos comportamentos você tem, aí é o momento da mudança. Você gera a mudança. Ou não. Porque dentro do processo psicanalítico, a pessoa também pode dizer assim, eu não quero mudar. Ela sabe. Eu não quero mudar essa atitude e pronto. É uma decisão dela. Ela É que uma vai bancar decisão. esse desejo de não mudar, né? Sim. Um outro ponto que eu também gosto de estar colocando, né, de estar colocando nessa vertente, é a questão da figura do psicanalista. Ele não é guru, igual o Ed fala, né? Os gurus que estão por aí dando resposta. Não, o psicanalista, ele não é o guru, ele não adivinha. E outra coisa, ele não é um conselheiro. Ele vai conduzir você a encontrar esse conteúdo inconsciente. Outra coisa, ele não é um julgador. E eu acho isso seríssimo. Se tem algum psicanalista que julga, então ele está errado. Porque nós, como terapeutas, nós não podemos julgar ninguém. Porque os nossos instintos, a nossa natureza instintiva, ela é individual. Ela é peculiar e é singular a cada pessoa. De acordo com as experiências que cada um tem. Entende? E aí, quando você estava falando lá de queixa, na sua experiência, Ah, tá. na sua experiência clínica, né? Uhum. O que talvez tem levado as pessoas a procurar no seu consultório, na sua experiência clínica enquanto queixa, né? Quanto queixa. Se você, por exemplo, você que está aí assistindo, né, essa live hoje, são várias queixas que nós podemos enumerá-las aqui agora, mas Isso é interessante.
Que isso é interessante, até vale. Por exemplo, você que quer conhecer e está conhecendo um pouco mais da psicanálise, vai participar da Semana da Psicanálise, quem sabe querer se tornar um psicanalista, é bom para que você se perceba que, olha, eu posso ajudar tantas pessoas que passam por essas queixas. Eu posso auxiliar tantas pessoas que passam pelo sofrimento humano, né? Claro, em Sim. primeiro momento, o sofrimento humano. E esse sofrimento, ele é inerente a qualquer pessoa, Elias, todos nós. Principalmente nesse momento de pandemia, as pessoas procuraram muito ajuda terapêutica pela questão da ansiedade. Mas ali Sim. dentro do processo de análise, a gente percebia que não era só a questão da ansiedade, mas tem todo um contexto comportamental também que gera essa ansiedade. E aí, buscando a causa, eu vi, né, dentro do processo psicanalítico, que muita coisa que gerava ansiedade eram comportamentos. Olha só, quando uma pessoa repete muito um padrão de comportamento, até mesmo de relacionamento, como eu falei anterior, a pessoa está sempre se relacionando com figuras, com pessoas, símbolos muito parecidos. É uma pessoa a procurar psicanálise. Quando a pessoa está prestes a ter um sucesso e ela estraga tudo, ela sabe que ela vai estragar e ela estraga. Ela não sabe o porquê. É uma pessoa que Tá. pode procurar psicanálise. O tipo daquela pessoa muito melancólica, que para ela tudo tá ruim, ela não se adapta à ideia de felicidade normal, né? É uma pessoa que não consegue se adentrar nos comportamentos ditos normais da sociedade, aquela pessoa que se isola muito, é uma pessoa que precisa procurar psicanálise. Aquela pessoa também que se. Essas são as queixas que a gente percebe dentro do setting, né? As pessoas que são muito impelidas a viverem uma vida desregrada com relação ao sexo, à violência, a drogas, tudo isso também pode estar sendo conteúdo recalcado e que ela não sabe, conteúdo reprimido, e que impele ela, né, de estar vivendo essas situações. O motivo, por quê? Aonde está essa causa? Será que não foi lá na infância, em que ela foi rejeitada? Olha, essa palavra interessante da Kênia, motivos, causas. Lembra de uma palavrinha que a Kênia falou que eu até chamei a atenção, que é inconsciente? Falando do inconsciente, ó, motivo, causa, inconsciente. Tem uma relação aí. Sim, Quais os muita. motivos? Quais as causas? Peraí, tem algo no inconsciente ou tem algo inconsciente? Isso. E esses motivos, né? O que me motiva a ter determinado comportamento. E muitas vezes a pessoa passa anos e anos procurando resposta, e a psicanálise ela traz isso. Às vezes pode ser um processo lento, mas também pode ser um processo muito rápido. Isso depende de cada pessoa, Sim. né? De cada ser, de cada. Isso tão subjetivo. A psicanálise é subjetiva, né, Elias? A gente sabe disso. Então a gente não tem uma receitinha pronta. Eu Passam gosto tantas dela, eu pessoas. gosto. Pode falar, desculpa. Pode falar, pode falar. Não, é que você falou subjetiva, eu acho eu coloco que a psicanálise ela é subjetiva, mas não subjetivista. E não Uhum, porque não é um achismo, né? Não é um achismo cheio de coisas. Porque quando Freud foi para o divã, saiu da mesa de médico e foi para o divã, ele não deixou ali apenas um subjetivismo que cada um faz o que quer, mas ela é subjetiva enquanto nós, psicanalistas, partindo de conceitos objetivos, consegue alcançar a subjetividade e a individualidade de cada um. Eu acho isso fantástico. Ela é viva por causa disso. Ela não é um subjetivismo qualquer. É tanto que uhum. tem curso, né? Ontem mesmo eu falava que como que se forma um psicanalista, como que faz o percurso, né? Então, eu só queria chamar a atenção disso que você falou, que eu amei, quando é o subjetivo da pessoa, o individual da pessoa, né? Sim. Aquela pessoa específica. Não existe, né, um padrão igual, eu penso assim, é muito reducionismo dentro da terapia psicanalítica, a pessoa achar que determinadas sessões vão resolver o problema dela, né? Alguém já te perguntou, ô Kênia, quantas sessões precisa?
Fala, eu quero fazer só duas. Eu faço análise até hoje, já tenho 6 anos, Mas claro que sabe? isso também varia, né? Isso é cada um, é um processo Não, individual. olha só, Elias, olha que interessante. O que que acontece dentro do processo psicanalítico? Quando você vai procurar ajuda com um psicanalista por causa de uma situação, digamos, aqueles padrões repetitivos de relacionamento. Chega lá uma paciente e fala assim: olha, eu só namoro pessoas que me abusam de mim, que fazem o que querem comigo e eu não sei dizer não. Esse tipo de relacionamento está me machucando e eu não consigo sair dessa relação. Ótimo, essa foi a queixa. Vamos trabalhar sobre isso dentro da análise, né? Então, o que te leva, as perguntas, o que te leva, né, a estar com essa pessoa? Quais são os ganhos? Quais são as perdas? E ali a gente vai inferindo algumas perguntas, até porque, dentro da teoria psicanalítica, não há muita interferência do psicanalista. É o próprio paciente com a sua fala. Então, ele vai descobrindo, depende das perguntas, que são as perguntas psicanalíticas, são aquelas perguntas que vão lá na raiz do problema, que nós escutamos aquilo que não estamos escutando. A psicanálise é essa, né? Tem esse poder da gente escutar aquilo que não se diz. O comportamento, a forma dentro dos atos falhos, que é uma linha, né, dentro da psicanálise, que nós, como psicanalistas, nós percebemos os atos falhos, as palavras, o esquecimento, aquilo tudo tem um significado. Claro. Então, quando o paciente ele está nesse contexto de uma repetição de padrão, com essa dificuldade de se deparar com o dizer não, né? Tem uma causa. Aí, às vezes, ela descobre a causa. Ótimo. Só que quando ela ressignifica tudo isso e ela vai trabalhando essas questões, ela percebe que outras coisas ela poderia também, que outros conteúdos, porque o nosso inconsciente, ele é atrelado a uma experiência. Nós não podemos separar as experiências do nosso inconsciente. Espera aí, Kênia, eu vou separar a experiência que eu tive com a minha mãe quando me abraçava, a experiência que eu tive com o meu pai. Não. Nosso cérebro, a nossa mente, ela não age dessa forma. Porque nós somos um todo. Mas nós temos conteúdos em cada área, em cada fase, que elas vão sendo desvendadas e uma coisa às vezes está atrelada e ligada à outra. E aí, o trabalho do psicanalista, ele vai dando essa continuidade. Sabe quando eu falei lá no início, quando há descoberta do amor? Esse amor psíquico, a pulsão de vida, ela acontece na terapia psicanalítica. O que vai acontecendo? O próprio paciente vai percebendo que outras instâncias estão sendo desvendadas. E é aí que é a chave, né? A chave mestre da psicanálise. É o paciente que se dá alta. É ele que vai dizer, olha, eu acho que eu estou num processo muito bom, eu gostaria de estar encerrando. Beleza, vida que segue, né? Mas pode chegar um outro momento que lá na frente ele volte. Agora, nós psicanalistas é muito pragmático. Eu vejo assim como uma coisa muito reducionista mesmo, sabe? A gente olhar para o paciente e falar assim: não, meu filho, você está liberado, você está ótimo. A pessoa que tem que sentir isso, Elias, não faz sentido. Quem sou eu? Eu vou estar julgando o meu paciente. Claro. A demanda é dele. A demanda é dele. Pronto, você falou tudo. Né? Então, Kênia, porque nós já estamos quase encerrando, porque essas lives são lives curtas, só de sim, aula e de conteúdo, né? E aí, então, já no finalzinho, que aqui a gente tem tema, a gente puder falar, a gente vai falar muito, mas nós vamos ter outras oportunidades e aprofundar um pouco mais na Semana da Psicanálise, que está vindo aí, inclusive, se você não fez a inscrição, se inscreva, ainda tem vagas, ainda, viu? Não sei até quando. Kênia, nesse finalzinho, você que é essa psicanalista, você que tem uma expertise no atendimento, você que tem, inclusive, conhece outras terapias, né? Você caminha, né, por outros processos terapêuticos, mas falando da psicanálise, queria que você convidasse, talvez falasse e respondesse uma pergunta muito simples. Na verdade, duas perguntas. Primeiro, será que eu preciso mesmo? Será que eu poderia mesmo fazer análise? Pessoa que está olhando para ela assim,
fazendo essa pergunta. E uma outra, para encerrar, que é por que vale a pena se tornar um psicanalista? Acho que esse, para instigar, né? Quem tá. Porque, só abrindo um parênteses para você que está assistindo aqui, eu, antes de ser psicanalista, eu fui analisando, eu passei pelo divã, todos nós. Então, uma pergunta não nega a outra, né, Kênia? Mas vale aí, fica à vontade, pode falar. Bom, todo mundo precisa. Porque todos nós temos conflitos. Olha, eu sou muito direta, Elias. Todos nós temos conflitos. Agora, saber lidar com eles é a grande questão. Se você é uma pessoa que consegue lidar com todos os seus conflitos internos e você acha que você não é uma pessoa capaz de mudar e quer viver uma vida segura, entre aspas, mas lá na frente você vai ter grandes consequências disso, você precisa de análise. Né? É muito melhor antes do que acontecer a tragédia depois. Eu sempre falo isso. Né? Então, às vezes, a gente precisa passar por um processo muito difícil na vida para ter que procurar análise. Não tem necessidade disso. Por que você tem que procurar análise só quando estiver acontecendo uma coisa muito ruim? Às vezes, a análise ela é para você realmente se autoconhecer. Para você entender os processos em que você permite o seu sim, o seu não, às vezes até aquelas angústias que você guarda no seu coraçãozinho, algumas lembranças da sua infância que você gostaria também de resolver. E para ser psicanalista, por que se tornar um psicanalista? Cara, e para ser psicanalista porque é lindo, é libertador, é maravilhoso você ver o processo de mudança do seu paciente e você saber que você está contribuindo para isso. Né? Você está fazendo a diferença na vida daquela pessoa, principalmente nesse contexto dela se encontrar, que foi como aconteceu comigo. Né? Mesmo dentro desse ambiente de atendimento, quando eu olhei para dentro de mim mesma, Elias, foi assim, foi doloroso, foi sofrido, mas foi assim, hoje eu falo para você, eu até coloquei no meu Instagram, um pedacinho desse autoconhecimento, né? Dessa jornada. Legal. Depois então, o pessoal vai lá no Instagram da Kênia e confere. Eu não vi ainda esse post, hein? Qual que é o seu Instagram, Kênia? Kenia.fernandes.psique. Pronto, eu vou marcar ela aqui. Kênia, chegamos ao fim, foi rapidinho. Ai, que pena, né? Mas é tão bom falar disso. Muito bom. Kênia, muito obrigado pela sua participação. Obrigado por você ser a psicanalista, estar sempre disponível aqui nas nossas lives, preparando essa semana da psicanálise, né? Com certeza você, como professora também do Instituto Self, também aí do INER, vai contribuir muito com os nossos futuros psicanalistas. Com certeza. Muito obrigado, Kênia. Grande abraço. Já encerrando. Faz um print aí, dá um sorrisinho e vamos fazer um print e vamos compartilhar. Ó, mais uma aqui que deu errado, hein? Vamos de novo. Pronto. Obrigado, Kênia. Grande abraço. Eu tenho atendimento agora, por isso estou encerrando rapidinho. Eu tenho um atendimento, um paciente já está chegando aqui. Vamos ouvir. Vou entrar mais uma vez nesse mistério da psicanálise. Beijo. Obrigado. Um processo para você. Tchau, tchau, pessoal. Obrigada. Tchau.